Vamos repetir juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. eu te entrego o meu coração. Faz dele uma terra fértil, Faz dele uma terra fértil, capaz de acolher capaz de acolher a semente da tua palavra, a semente da tua palavra, e que esta semente e que esta semente possa germinar, crescer e dar muitos frutos através da minha vida. através da minha vida. Eu te peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, que eu não seja apenas que ouvinte eu não seja apenas ouvinte da tua palavra, da tua palavra, mas um praticante. mas um praticante. Por isso, eis-me aqui, Senhor, Por isso, eis-me aqui, com o coração aberto com o coração aberto para acolher para acolher a tua santa palavra. a tua santa palavra. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Então vamos sentar um pouquinho, quem está aqui, nós que estamos aqui na comunidade Filho Amado, você que reza conosco também de casa, você que acompanha esse momento de espiritualidade, é um momento muito especial para nós, porque é um momento em que Deus vai falar, vai fazer os seus apelos. Cada tema inspirado por Deus é o seu apelo para nós, é Deus dando para nós um direcionamento. E nós vamos continuar meditando a palavra de Deus, né? Esse tempo pascal, nós estamos aí com essa alegria da ressurreição de Cristo, o coração aberto, sempre com este cuidado de abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendam a palavra. A gente vê muitas vezes Jesus com esse cuidado com os discípulos, ele continua tendo esse cuidado também com cada um de nós. Então que o nosso coração esteja bem aberto, bem atento para aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Nós, na semana passada, nós partilhamos um tema muito profundo, muito importante, a partir do livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós meditamos o versículo 6 e meditamos muitas coisas importantes, mas partiu daqui. E aí eu quero retomar, porque a nossa pregação de hoje ela vai partir justamente da pregação da quarta-feira passada, onde o Senhor falou muito conosco. Ele vai continuar falando conosco. E nós vimos um grande apelo de Deus. Na quarta-feira passada, no tema que foi partilhado, nós vimos que Deus, Ele não quer que nós sejamos apenas servos. Não foi isso? Deus não quer que nós sejamos apenas servos. Ele diz, pouca coisa é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Foi o apelo de Deus. Ele disse, eu não fiz você apenas servos, né? Ele diz, é pouca coisa seres servos para restaurar as tribos de Israel, que já é grande coisa, para atrair novamente aqueles que se dispersaram do povo de Israel. Eu quero muito mais. Eu fiz de você luz das nações. Eu fiz de você, constituí você luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Que maravilha, né? E nós tomamos posse disso. Todas as vezes que nós escutamos uma promessa como essa, todas as vezes que nós escutamos um apelo de Deus para nós assim, e Ele diz para nós que nós somos luz das nações, que nós somos sal da terra, por isso precisamos fazer a diferença, nós somos luz do mundo. Quando Ele diz que nós fomos escolhidos, eleitos por Ele para levar a sua salvação até as extremidades da terra, nós assumimos isso para a nossa vida, sim ou não? Porque isso é verdade, sim ou não? Isso é verdade. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos eleitos por Deus, e nesta eleição de Deus, Ele cuidou para que o seu Espírito Santo nos movesse, para que o seu Espírito Santo possa ter acesso à nossa humanidade, e a partir dessa humanidade Ele possa fazer grandes coisas. E nós acreditamos nisso, porque é verdade isso. Nós acreditamos que fomos escolhidos por Deus, que fomos chamados, que temos uma vocação,
E nessa vocação nós podemos ser luz das nações, nós podemos levar esta salvação de Deus até as extremidades da terra. E nós precisamos ter convicção disso. O Senhor nos deu essa convicção. O Senhor fala para nós isso constantemente. Eu escolhi você. E aqui esse texto é espetacular, porque ele vai dizer: é pouca coisa seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu também te estabeleci como luz das nações, para que você leve a minha salvação até as extremidades da terra. É grande coisa, não é? É muita coisa. E nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus para isso. É o nosso chamado. E tem muitas promessas de Deus para nós. O que Deus derramou sobre nós, o seu Espírito, o que Deus fez. Temos muitas promessas de Deus na nossa vida. E nós precisamos sim tomar posse. Mas nós precisamos também nos perguntar, nos questionar. Precisamos constantemente estar nos questionando também. Por que essas promessas de Deus, por que esta salvação de Deus não chega até os confins da terra a partir de mim? Então por que isso não acontece? Se a palavra de Deus diz que eu fui eleito por Deus para levar a sua salvação até as extremidades da terra, então por que isso não acontece na minha vida? Por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Por que todas essas promessas que Deus já manifestou, por que ainda não aconteceram na minha vida? E aí nesta pregação, nós vamos entender por quê. Nós vamos procurar ter esta compreensão. E se eu fosse dar um tema para esta pregação, o tema seria esse: o Senhor me elegeu, mas eu o elegi. Se eu fosse dar um tema para essa pregação de hoje, para essa nossa partilha, foi a inspiração de Deus para nós nessa noite, seria esse: o Senhor te escolheu, mas você escolheu a Deus? O Senhor, Ele me elegeu, eu tenho convicção disso, Ele me elegeu, já está claro na sua palavra. Mas eu elegi o Senhor? O Senhor me elegeu para que eu fosse inteiramente dele, para que eu fosse essa luz das nações e levasse a sua salvação até as extremidades da terra. Ele me elegeu para isso. Mas eu, Leonardo, elegi o Senhor? Eu elegi o Senhor que me elegeu? Essa é a pergunta que nós devemos levar no nosso coração. Porque muitas vezes esta promessa de Deus, ela não acontece porque nós rompemos com a aliança que Deus faz conosco. Deus, nós vamos ver a palavra de Deus, a Bíblia repleta dessa expressão, dizendo que Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo, faz uma aliança com cada um de nós, e Ele inclusive até renovou esta aliança em Jesus. E nós lembramos esta aliança renovada agora, né? Durante a Quaresma, na Páscoa, nós lembramos esta aliança que foi renovada. Ele fez uma aliança e Ele permanece sempre fiel à sua aliança conosco. Mas eu estou sendo fiel à aliança com Deus? Ele é fiel comigo na aliança que Ele fez, nas promessas que Ele fez. Ele cumpre as suas promessas. De fato Ele me elegeu, Ele fez uma aliança, mas eu estou sendo fiel a esta aliança? Precisa ficar muito claro essa eleição de Deus para nós. Precisa ficar muito claro esta aliança que Deus fez conosco, porque a partir daí nós vamos precisar refletir, nós vamos precisar fazer um exame de consciência. Como que eu estou sendo nesta aliança? Como que eu estou agindo nesta aliança que Deus fez comigo? Deus me elegeu, mas eu elegi Deus para minha vida? Ele me escolheu, mas eu escolhi Ele para minha vida, para ser o centro da minha vida? E aí nós vamos lembrar na palavra de Deus, tem muitos textos, né? Mas eu separei alguns textos bíblicos. O primeiro, se você quiser anotar para você meditar depois, está em Êxodo, capítulo 19,
versículos de 5 a 6. Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6. Diz assim a palavra de Deus: agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Tudo que o Senhor disse, nós o faremos. Esta foi a resposta do povo. Deus, ele diz: olha, eu fiz uma aliança com vocês, e se vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular. Diante de todos os povos, vocês serão eleitos por mim, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Se vocês forem fiéis a esta aliança que eu fiz com vocês, se vocês me obedecerem, vocês serão uma nação santa. Então nós somos eleitos de Deus, nós podemos ser uma nação santa se nós não rompermos com a aliança que foi feita conosco. Sim, nós somos eleitos para sermos santos, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados para ser luz das nações, sim. Mas para que isso aconteça de verdade, eu não posso romper com a aliança que Deus fez comigo. Eu preciso ser fiel também a esta aliança. A aliança que Deus faz com o seu povo, ela é comparada, inclusive na Bíblia, por muitas vezes, é comparada à aliança de um casamento. Quando um casal vai lá fazer as suas promessas matrimoniais, quando ele vai contrair o sacramento do matrimônio, ele faz promessas para viver para sempre, para ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amar, respeitar. Essa é a aliança que um casal faz com o outro. Não é só um que cumpre a aliança, porque senão não vai dar certo o casamento. Precisa ser os dois. Imagina aí, quem é casado, né? Você que está em casa também. Imagina, você que é casado, você foi lá, fez as suas promessas matrimoniais, disse que ia permanecer fiel na saúde, na tristeza, na saúde, na doença. E essa saúde e doença aqui não é só física, né? Você disse que ia amar e respeitar por todos os dias da sua vida, todos os dias. Não é assim, amar agora um pouquinho, aí depois, né, deixa de amar, não ama, não respeita, aí depois volta a amar de novo. Não, é amar todos os dias. Essa é a aliança que um casal faz, um com o outro. Essa é uma aliança. E aí você pensa aí numa palavra, pode ser até no seu linguajar aí popular. Pensa aí, se o seu cônjuge não cumprir esta aliança, se ele não for fiel, o que ele é? Se ele não for fiel no seu linguajar aí, o que ele é? Sem vergonha, não é? Se ele não for fiel, se ele não amar, se ele não respeitar você, e aí? Pode usar o linguajar que você usa mesmo, né? Vulgar. Qual é o linguajar que você usa? Quando a pessoa é adúltera, quando ela não respeita, quando o marido não respeita a esposa, ou a esposa não respeita o marido, é sem vergonha, não é? Porque assim muitas vezes nós somos com Deus, porque muitas vezes nós também não somos fiéis a Deus. Nós não respeitamos a Deus, que é fiel conosco. Não tem como um casamento dar certo se apenas um. Não tem como um casamento ir para frente se apenas um cumpre essas promessas. A aliança vai ser rompida. Então não tem como todas essas promessas de Deus, não tem como nós sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa, se só existir a fidelidade por parte de Deus, se não existir a fidelidade da nossa parte também. Não tem como. Por isso que nós precisamos ser fiéis também à aliança.
Eu preciso ser constantemente fiel, eu preciso ser obediente, para que eu seja de fato uma nação santa. Porque senão a gente vai perder muito tempo. Nós vamos perder muito tempo. Em muitos momentos nós vamos escutar as promessas de Deus. Alguém vai profetizar em nome de Deus e vai dizer a verdade, dizendo para nós: Deus tem muitas maravilhas para realizar na sua vida. Você vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Você vai ser luz para as nações. Nós podemos escutar isso por várias vezes, em vários encontros, em vários retiros. E isso de fato é verdade. A profecia que Deus profere para nós é verdade. Mas só que ela não vai acontecer, não vai ter efeito se não partir de mim, se não tiver também a minha iniciativa, se eu também não for fiel a esta aliança. É por isso que muitos cristãos têm se frustrado. Muitos cristãos até começam com todo fervor, porque escutaram as promessas de Deus, porque entenderam que eram amados por Deus, e somos de fato amados por Deus. Deus não deixa de amar, porque Ele não é infiel à sua aliança conosco. Nós escutamos que somos amados, nós escutamos, saímos de um encontro, fazemos a nossa primeira experiência, temos a convicção de que somos amados por Deus, de que somos eleitos por Ele, de que somos grandes, podemos ser grandes instrumentos nas mãos deles. Escutamos as profecias que proferem para cada um de nós, e aí de repente a gente vê que nada disso acontece. A gente começa a ver que nada acontece na minha vida. Um dia eu escutei para a minha vida que eu iria ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Um dia você casal, um dia nós que somos casados escutamos: você com a sua esposa vai ser uma potência nas mãos de Deus. Mas só que o casal não consegue ser fiel a Deus. Tudo é verdade, tudo que vem de Deus é verdade para nós, só que não acontece. E aí nós nos frustramos, e aí nós vamos ficar frustrados. De repente, diante da nossa frustração, da nossa decepção, alguém vem novamente e relembra as promessas de Deus, as profecias de Deus para a nossa vida. A gente se anima de novo, e aí a gente diz: agora vai Senhor, estou aqui, eis-me aqui. E Deus continua sendo fiel, e aliás Ele nunca deixou de ser fiel. Mas aí de repente a gente começa a se frustrar de novo, se decepcionar novamente, porque nada acontece. Mas não é culpa de Deus, a culpa é minha que não sou fiel. A culpa é minha que não elegi aquele que me elegeu. A culpa é minha. Por isso eu me frustro, por isso eu me decepciono, e por isso eu não vejo santidade em mim. Por isso eu não consigo ver santidade em mim. Porque Deus é santo, é fonte de toda a santidade. E na aliança que Ele fez conosco, nessa aliança, Ele prometeu santidade para nós. Está aqui: vocês serão uma nação santa. E por que eu não sou santo então? Se está aqui na promessa de Deus, na aliança que Ele fez conosco, por que eu não sou santo? Porque eu sou sem vergonha. Porque muitas vezes eu sou infiel a esta aliança. Assim como o marido muitas vezes é infiel à sua esposa. E é claro que quando é infiel à sua esposa, está sendo completamente infiel a Deus também. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos compreender, meus irmãos, minhas irmãs. Eu tenho muita convicção. Eu olho para cada um de vocês. Eu olho para aqueles, assim, até para aqueles que outros até olham e não dão nada por aquele irmão, por aquela pessoa. Eu olho e eu acredito muito que Deus tem muitas promessas, Deus tem muitas maravilhas. Deus pode usar cada um de nós e pode transformar cada um de nós numa potência nas mãos dEle, no reino dEle. Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu já vi muitas pessoas que as pessoas olhavam e não davam nada por Ele. Eu já vi muitas pessoas se levantarem como instrumentos, mas se levantaram e conseguiram, e hoje são grandes instrumentos nas mãos de Deus, porque foram fiéis a Deus, porque elegeram aquele que os elegeu. E é isso que faz a diferença na vida de cada um. Há algum tempo atrás eu ficava me perguntando nas minhas orações, me questionando: por que tem irmãos, já até coloquei esse questionamento aqui, por que tem irmãos que realmente nós vemos crescendo, a gente vê que essa pessoa caminha, que essa pessoa evolui, e tem uns que não.
A culpa não está no Espírito, que é o mesmo para todos. A culpa não está na promessa que Deus fez, na promessa que fez para um e para outro, não. A culpa é de cada um de nós. Cada um de nós aqui não somos fiéis a esta aliança. Uns conseguem ser fiéis, outros não conseguem ser fiéis. Uns elegem o Deus que os elegeu, e outros desprezam esse Deus que os elegeu. Essa é a diferença. A diferença está em cada um. A diferença não está que a dona Vanusa, ela foi chamada para ser cofundadora. Então, por ela ter sido chamada para ser cofundadora, então ela realmente tem que crescer mais do que eu. Ela tem que ser mais santa do que eu, porque ela foi chamada para ser a cofundadora. Eu fui chamado para ser um vocacionado e tal, ou fui chamado para viver aqui o meu cristianismo, né, do meu jeito assim. Não é assim. Todos nós temos um chamado, e tem pessoas, inclusive tem até congregações em que o membro da congregação é santo e o fundador da congregação não é santo. Um membro da congregação foi canonizado e o fundador não foi canonizado, porque aquele membro, ele foi fiel, foi mais fiel ainda. Ele conseguiu viver esta aliança com Deus, e conseguiu viver talvez mais do que o próprio fundador da sua ordem, da congregação. Depende de cada um, depende da fidelidade de cada um. E lá no Salmo 89, nós vamos ver que Deus, Ele continua sendo fiel ao seu amor por nós. Diz assim: mas sem dele retirar meu amor. Ele diz: eu não vou retirar dele o meu amor, não vou desmentir minha verdade, jamais profanarei minha aliança, nem mudarei o que saiu da minha boca. Por minha santidade jurei uma vez, jamais mentirei a Davi. Deus está dizendo: eu jamais vou profanar a minha aliança, eu jamais vou desmentir a verdade que eu proferi para você. É Deus falando para nós. Eu jamais vou mudar a minha palavra, a minha profecia que eu lancei para você. Não, eu não vou mudar o meu amor. Eu vou manter o meu amor por você. Está dizendo aqui no Salmo 89, versículo 34. Eu vou manter o meu amor por você. Não vou desmentir minha verdade, jamais profanarei minha aliança, nem mudarei o que saiu da minha boca. Por minha santidade jurei uma vez, jamais mentirei ao meu servo. É Deus falando para nós. Gente, e da mesma maneira que Deus faz conosco, eu tenho que fazer com Ele também. Eu tenho que dizer para Ele também, eu tenho que retribuir essa aliança. Tem que ser da minha parte também. Tem que partir de mim também. Eu tenho que dizer também para Deus, assim como Ele disse para mim, eu tenho que dizer: eu jamais deixarei de amar o Senhor. Jamais deixarei de amar o Senhor. Eu não vou desmentir a minha verdade, aquilo que eu coloquei para Ele, aquilo que eu prometi para Ele. E eu tenho que dizer também: Senhor, eu não vou profanar a minha aliança. Eu não vou profanar, eu não vou ser infiel à minha aliança. Eu jurei fidelidade a Ti, então eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer fiel a Ti, Senhor. Não mudarei o que saiu da minha boca. Olha só, gente, se nós conseguirmos viver isso aqui, se nós realmente dissermos isso para Deus, não só com as nossas palavras, mas se nós vivermos isso: eu não mudarei o que saiu da minha boca. Se eu falei para Deus que Ele é o meu tudo, então Ele vai ser o meu tudo para sempre. Se eu disse para Ele que eu iria ser santo, se eu, na minha adolescência, lá atrás, um dia saía gritando nas ruas, dizendo: eu vou ser santo, eu quero ser santo, eu preciso ser fiel àquilo que eu falei. Eu preciso de fato acreditar naquilo que eu falei, e não posso mudar o que saiu da minha boca. Quantas vezes eu cantei, e nas canções
falei da minha fidelidade a Deus. Nas minhas canções falei do meu amor por Deus. Falei do quanto eu amava, do quanto eu quero ser perseverante, do quanto eu desejo ser santo. Quantas vezes eu falei, cantei isso para Deus, falei. Quantas vezes cada um de nós rezamos isso aqui. Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és o centro da minha vida. Nós precisamos dizer como esse salmista: não mudarei o que saiu da minha boca. Não mudarei, não mentirei ao Senhor. Eu não vou mentir ao Senhor. Não pode ser mentira aquilo que nós rezamos. Não pode ser só da boca para fora, precisa ser verdade. E Isaías capítulo 54, versículo 10, olha que bonito, olha que promessa linda, olha como que é a aliança de Deus conosco. Isaías capítulo 54, versículo 10, diz assim, ó: os montes podem mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, porém meu amor não mudará, minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. Gente, que promessa linda! Que aliança é essa que Deus fez conosco? Ele está dizendo, tudo pode mudar, pode cair tudo, os montes podem mudar de lugar, as colinas podem se abalar, porém o meu amor não mudará, porque Deus é fiel à sua aliança, sempre, sempre é fiel à sua aliança. A aliança de paz não será abalada. A aliança dele conosco não será abalada por nada, inclusive nem o nosso pecado abala a aliança que Deus fez conosco, porque Ele é fiel, sempre fiel. Diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. Nós precisamos também dizer a mesma coisa para Ele, nós precisamos retribuir isso para Ele. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos deixar jamais de lado as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser como uma espada de dois gumes que vai penetrar até a medula do nosso ser. Ela precisa de fato ser essa espada que vai transpassar a nossa alma, que vai entrar no nosso coração. Ela precisa de fato ser para nós luz. Nós não podemos jamais deixar de folhear a Bíblia, de meditar nos versículos da palavra de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem para nós, as suas promessas. Não podemos, isso precisa ficar constantemente, isso precisa ser a alegria do nosso coração. E aí quanto mais eu me encho dessa palavra, quanto mais eu tenho convicção dessas promessas, mais eu vou desejar também retribuir essas promessas. O problema é que nós desprezamos muitas vezes a palavra de Deus. O problema é que nós não deixamos essa palavra ser alimento constante para nós. Nós nos alimentamos com as fofocas, nos alimentamos com as influências daqui e dali, nos alimentamos com às vezes os dardos inflamados do inimigo que vem na nossa mente nos atormentar, colocar pensamentos maliciosos contra o irmão, até contra Deus. Nós nos deixamos ficar atormentando com muitas coisas que ouvimos, e aí não deixamos a palavra de Deus ser alimento para nós. Porque se nós deixarmos de verdade essas promessas entrarem no nosso coração, a gente vai sentir esta alegria, nós vamos ter essa convicção e nós vamos retribuir isso. Se Deus me ama assim, se nada pode mudar o amor dele por mim, então eu também quero amar ele assim, porque é uma aliança. Se Deus é fiel nesta aliança, eu também preciso e quero ser fiel a esta aliança que ele fez comigo. Se nada pode mudar o amor de Deus, os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, também pode mudar tudo, pode vir o que for, pode vir influência do que for, pode falar o que for, mas o meu amor por Deus não vai mudar. O meu chamado, a minha vocação, a convicção do meu chamado não vai mudar. Não vai mudar. Eu tenho que retribuir para Deus isso. E ele diz, a minha aliança de paz não será abalada. Ele fez uma aliança de paz conosco que não será abalada. E a sua aliança de paz, por que está sendo abalada? Por que nós somos abalados? Falta nós elegermos a Deus.
E mais o último versículo para nós meditarmos agora, entendendo, aliás, o penúltimo versículo em Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 12. Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 12. Diz assim: dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Agora o Senhor vai falar desta nova aliança que Ele fez com o seu povo. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Deus já tinha feito uma aliança com o povo, quando Ele tirou o povo da escravidão do Egito, conduziu o povo, tomou o povo pela mão e fez uma aliança com esse povo. E como foi esta aliança? E Ele diz: não é como esta aliança, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso, não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. Esta é a aliança nova que Deus faz com o seu povo. Já não é mais mandamentos inscritos em tábuas de pedra. Deus está dizendo agora, a aliança é diferente. Esta nova aliança é diferente. Eu porei as minhas leis na sua mente. Olha só, gente, isso é promessa de Deus. Eu porei as minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. Você acredita nisso? Você acredita nesta promessa de Deus, sim ou não? Está fraco esse sim. Sim ou não? Ainda não senti firmeza. Sim ou não? Só que depende de nós também, meus irmãos. Deus, Ele quer colocar esta aliança, aliás, estas leis na nossa mente, quer inscrever no nosso coração. Mas como isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer se eu desprezo a palavra de Deus? Se a palavra de Deus é um livro que fica lá na minha estante enfeitando, pegando poeira, como que isso vai acontecer? Se eu não tenho contato constante com esta palavra, como é que esta lei vai ser escrita aqui na minha mente, vai ser inscrita no meu coração? Como? Se eu não dedico tempo para a palavra de Deus. Então eu preciso também ser fiel, para que esta promessa se cumpra na minha vida, para que de fato isso aconteça, para que as leis de Deus estejam postas na minha mente. Não é mágica, não é um passe de mágica, e aí vai estar tudo aqui na minha mente inscrito no meu coração. Não, é caminhada com a palavra de Deus constante, é meditação da palavra de Deus, e de fato ela vai ser posta na nossa mente, inscrita no nosso coração. E continua a aliança: e eu serei seu Deus. Olha só o que ele diz: eu serei seu Deus. Não tem outro Deus, não vai existir outro Deus, é Ele que vai ser o nosso Deus. E ele diz: e eles serão o meu povo. A aliança é essa: Ele vai ser o nosso Deus. Eu não posso colocar outro Deus no lugar dele, mas eu preciso ser seu povo. Eu preciso ser dele. Ele quer ser meu Deus, e Ele é meu Deus, mas eu preciso ser dele também. De quem você é? Pergunta isso para o seu coração. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, afirmando: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a aliança que Deus faz com cada um de nós. Que bênção! E aí, o último versículo agora, primeira carta aos Coríntios. Nós não vamos nem pegar porque nós conhecemos. É quando São Paulo relembra a última ceia, em que Jesus parte o pão para os seus discípulos e diz: esse é o meu corpo que será entregue por vós.
ele pega o cálice, rende graças e ele oferece ao povo dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Aí o que ele diz? Depois de tudo isso, o que o Senhor diz? Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em minha memória. O Senhor entregou o seu corpo, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, é a minha carne que eu entrego para vocês. É sacrifício, é entrega, é doação. Este é o meu sangue que será derramado por vocês, o sangue da nova e eterna aliança. É sangue, é derramamento de sangue, é sacrifício, é doação de vida. Sangue na Bíblia significa doação de vida. O Senhor está dizendo: eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha vida, eu me sacrifico por vocês, por amor a vocês, eu derramo o meu sangue por vocês. Façam a mesma coisa. Quando ele diz fazer isto em memória de mim, não é só para a gente celebrar um rito, não é só para a gente vir na celebração, na missa e pronto, não é só isso. Ele não está só querendo dizer que a gente vai lembrar aquilo que ele fez fazendo aquele rito, não é só isso. Ele está dizendo: fazer isso em memória de mim significa façam o que eu fiz, também se entreguem desta maneira, também ofereçam a sua vida em sacrifício, derramem o seu sangue se for preciso. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Isso é a aliança, essa é a nova aliança. É essa nova aliança que o Senhor fez conosco. Ele entrega o seu corpo, ele entrega a sua vida, ele entrega todo o seu ser, ele se dá por inteiro. E eu preciso fazer a mesma coisa. E ele foi fiel, foi ou não foi? Ele foi fiel, foi até a última gota de sangue. Ele não desistiu. Eu preciso também ser fiel a esta nova aliança. Eu preciso fazer isto também em memória dele. Eu preciso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu vou lembrar: o Senhor me elegeu, mas eu o elegi. O Senhor é fiel todos os dias na sua aliança, na sua nova aliança, de se entregar, de se dar por inteiro. Mas eu estou sendo fiel todos os dias também, renunciando o pecado, me sacrificando para viver uma vida santa, me doando pelo meu próximo no reino de Deus, para que todas as promessas de Deus se cumpram na minha vida, para que de fato nós sejamos uma nação santa, para que de fato eu seja um grande instrumento nas mãos de Deus. Além da fidelidade de Deus, tem que ter a minha fidelidade também. E aí, para nós rezarmos, entrarmos no nosso momento de oração, eu quero refletir com vocês a letra de uma música, que é a música que nós vamos cantar e rezar com ela agora. Eu me lembrei também na hora da pregação da minha música, esqueci o nome da música agora, só lembro a música. Mas a gente vai depois cantar também essa música no nosso momento de oração. Mas essa música, essa letra dessa música, ela vai resumir muito do que nós partilhamos aqui. A música é em santidade. Em santidade sobre a terra eu devo andar. É a nossa parte na aliança. Essa música, ela vai falar da nossa parte na aliança. A tua graça eu posso alcançar e romper com as trevas, se eu for caminhando em santidade, se eu for sendo fiel a esta aliança, a tua graça, Senhor, eu posso alcançar. E quando aqui fala desta graça que eu posso alcançar, está falando da graça que me leva para o céu. Porque existem duas graças que nós recebemos, que nós podemos receber. A graça que é para todo ser humano, não importa a que distância a pessoa esteja de Deus, não importa o pecado que ela esteja cometendo, ela é agraciada por Deus. Porque a palavra de Deus fala que o sol faz nascer, Deus faz nascer a chuva, aliás, faz cair a chuva para o bom e para o mal, faz o sol nascer para o justo e para o injusto, para todos.
Assim é a graça de Deus, é para todos. Essa é uma graça que nós recebemos e todos os dias nós podemos usufruir desta graça. Só o fato de nós estarmos respirando, estarmos em vida, é graça de Deus. É graça. Mas existe uma graça que nos leva para o céu. Essa primeira graça que eu falei é essa graça que nos mantém aqui, vivos. Porque se falta para nós essa graça, a gente para de respirar agora mesmo. Mas tem uma graça que é a graça santificante, que é a graça que me leva para o céu. E esta graça que me leva para o céu, ela não é tão de graça assim. Precisa da minha parte. Aí eu já não posso viver no pecado. Aí eu preciso viver os sacramentos. Aí eu preciso ser fiel a Deus. É a graça santificante que vai me levar para o céu. Ah, não é todos que vão para o céu. Tem uma graça santificante que leva para o céu. E essa graça santificante, ela exige de mim, ela exige que eu ande sobre esta terra em santidade. E aí, na letra da canção diz: como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que os meus sonhos e os meus planos aconteçam? Como eu posso esperar que todos os planos e sonhos de Deus aconteçam na minha vida? Como eu irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi? E os meus passos já não tocam os caminhos que eu aprendi? O meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. E nós ainda argumentamos, ainda ficamos argumentando ainda, né? E esse argumento nos empobrece. E a gente fica pensando assim, que eu estou certo, que é perfeito o meu jeito de servir, o meu jeito de caminhar. Mas não é. Porque muitas vezes nós somos infiéis com Deus. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins e que minha família toda se converta, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. É o que acontece se nós não formos fiéis à nossa parte da aliança. Se eu não eleger aquele que me elegeu. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos fechar um pouco nossos olhos. Vamos meditar.